daquela época. Em 1759, os jesuítas são expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. O método de ensino foi embora junto com eles. E a essa altura já havia um sistema pelo Brasil, com 17 colégios pelo país, apesar de serem para poucas pessoas, mas no mundo inteiro só se ensinava para pessoas da elite. Quando os jesuítas foram expulsos, houve uma desorganização enorme da educação. O governo autorizou que outras ordens religiosas a subissem, mas nenhuma quis. O que existiam eram esses professores particulares que recebiam uns alunos na sua casa, que cobravam muito pouco de cada um e era uma espécie de freelance da época. Um bico era uma forma de educação privada que foi o que realmente sobrou na época. Nesse ano que os jesuítas foram expulsos, o governo resolveu assumir a liderança e foi criado o ensino público, que foi um dos primeiros países do mundo a ter. Era a escola régia. Era a primeira sistematização do ensino público e laico. A primeira escola foi construída em 1759, da escola régia, mas só veio a funcionar em 1772. Nesse ano, o primeiro professor é contratado pela cidade. Ele teve que passar por uma prova que mostrava se ele sabia ler, escrever, contar e a doutrina cristã, mas só um mínimo de conhecimento de cada uma dessas áreas, já que essas eram as matérias. E esse professor devia realizar essa prova na frente do governador da capitania e do bispo, caso houvesse, se não alguma outra autoridade eclesiástica maior. Em 1827, finalmente o governo resolveu criar uma lei para regulamentar a nossa profissão, que foi a primeira lei da educação no Brasil, em seguida da Constituição de 1824. Essa lei geral possibilitou o ensino feminino, que pela primeira vez tinha um ensino que era destinado a mulheres, mas que só podiam ser ministrada por mulheres professoras, surgindo um mercado de trabalho para essas mulheres. Mas era um problema porque eram poucas as mulheres alfabetizadas. Nos exames, elas precisavam contar o mínimo, nada de matemática mais aprofundada. Para as mulheres, os conhecimentos necessários eram de ler, escrever e prendas domésticas, como ensinar a bordar, costurar, passar, engomar. Todas essas coisas com o objetivo de cuidar da casa, filho e marido. Nada de aprender matérias mais avançadas, como geometria ou gramática. As moças não eram encorajadas, muito menos obrigadas, a cursar o ensino secundário, uma vez que eram destinados para se preparar para ir para a faculdade, e o ensino superior era para os homens. Essas escolas eram prioritariamente para homens brancos. Em 1834, aconteceu um ato adicional, que foi um pouco caótico para o ensino, já que descentralizou radicalmente o Brasil, instituindo que cada província deveria ser responsável pelo ensino primário e secundário, caso existisse ensino secundário. O ensino piorou porque as capitanias eram sem equipamentos ou aparelhadas, com pouco pessoal preparado para assumir a direção das escolas. Então houve um problema gravíssimo dessa descentralização, porque cada presidente de cada província
ficava somente um ano no poder, então ele não tinha condições adequadas, além de ser indicados pelo ministério. Da mesma maneira, eles viajavam muito de província em província. Eles dependiam do parlamento da região para suas tomadas de decisões e estabelecer normas. Porém, essas pessoas eram pouquíssimas preocupadas com a educação primária. Na época, os discursos desses governantes eram muito bonitos, uma vez que esses governantes foram alunos das primeiras faculdades de direito, e lá eles aprendiam a retórica, a discursar, a falar bem, pois era muito importante na época você falar bem, principalmente para um governante. Discursos tinham, mas as reformas eram só de papel. O analfabetismo era grande, a escola não era pública, nem se tinha a obrigatoriedade de frequentar a escola. Depois da primeira lei criada para a educação, a segunda só foi criada em 1961, para vocês terem uma noção de que os atrasos na educação não vêm de hoje. O cenário em 1830 do Brasil era de uma educação precária. Não existia um ensino superior, nem o secundário funcionava bem, que era somente a de gramática, e em seguida os alunos se preparavam para a faculdade de Direito. Fora isso, só temos a escola de ler, escrever e contar e a doutrina cristã. Nessa época, as escolas foram multiplicadas. Todas as cidades queriam uma escola, mas muitas vezes não tinham professores, ou professores permaneciam pouco tempo nas classes. Esses professores eram nomeados pelos próprios líderes políticos. Era uma forma de nepotismo, de colocar seus amigos nos cargos. Havia raramente